aí, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a série do Prime Video sobre Senhor dos Anéis, sobre o universo de Tolkien. É um universo que eu gosto muito, eu tenho vídeos aqui no canal sobre o Hobbit, tenho também um guia de Anéis de Poder, que eu contei algumas coisas sobre a história da Terra-média, sobre como foram feitos, como foram forjados esses tais Anéis de Poder, que a série menciona, né? Então, se você quiser conferir, todos vão estar linkados aqui na descrição. Mas hoje eu queria falar sobre a primeira temporada da série. Eu tô gravando esse vídeo aqui um pouco depois de ter visto o último episódio. Foram 8 episódios nessa primeira temporada. E agora que ela terminou e todos nós assistimos, eu finalmente posso vir aqui contar pra vocês as minhas impressões. Talvez eu faça mais vídeos sobre esse assunto. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos do guia, porque tem bastante coisa que dá pra falar sobre esse universo e não precisa ser necessariamente enquanto a série tá rolando, até porque diz que vão ser 5 temporadas já, e ela já tá com bastante coisa confirmada aí pra frente, então dá pra eu ir contando pra vocês o que vem por aí. Mas vamos nos ater a essa temporada por enquanto, e sem spoilers, até o momento que eu avisar vocês que vai ter spoilers, tá? Por enquanto tá tudo bem, se você ainda não viu nada da série, pode continuar por aqui que tá tudo certo. Então, Os Anéis de Poder é uma história que se passa bastante tempo antes do que a maior parte do público conhece da obra do Tolkien, que seriam as obras que foram adaptadas para o cinema, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Essas histórias, não só os livros como as adaptações para o cinema, são muito conhecidas e a maior parte do público, mesmo quem não assistiu assim diretamente, conhece um geralzão da história. As pessoas sabem, na maioria delas, que existem os Anéis de Poder, que existe o tal do Um Anel, que é o anel mais poderoso, é um anel para todos dominar. As pessoas sabem que tem elfos, que tem hobbits, que tem o Gandalf e que tem aí o Senhor das Trevas, o Lorde das Trevas, que é o Sauron. E aí, sabendo que esses elementos são muito populares, a série, na minha opinião, apostou em trazer esses elementos reconhecíveis para o público. E isso pode funcionar bem ou não, né? Por exemplo, você tem aí o núcleo dos Harfoots, que são como se fossem os hobbits ancestrais, me corrijam se eu estiver errada, mas assim, não são hobbits, são os Harfoots, ou pés peludos, que são esses seres mais nômades. Os hobbits lá na frente, eles ficam mais no cantinho deles e tal. E para uma pessoa qualquer que tá assistindo, cara, um Harfoot é um hobbit, então é algo reconhecível ali. Ah, você tem os elfos? Ah, que elfos que a gente vai destacar? Elrond, Galadriel, que são personagens que também têm destaque no Senhor dos Anéis e nas adaptações. Até personagens que poderiam ter tido mais destaque ainda nessa nova série, por exemplo, o Gil-galad ou o Celebrimbor, que são personagens bem importantes desse período, não tem tanto destaque assim como a Galadriel, por exemplo. E até isso não é um problema, tá, gente? Eu tô só colocando aqui o que eu acho que a série tentou fazer pra tentar explicar por que algumas coisas não deram certo lá na frente. Mas isso, particularmente, não é um problema. Eu acho que eles estão contando com a ideia de que o público vai reconhecer esses personagens e vai engajar mais com a série a partir disso. Às vezes pode engajar negativamente. A gente viu que muita gente estava reclamando da visão que a série tem da Galadriel, que eu, particularmente, não achei ruim. Eu acho que é uma personagem que tá ali mais pro começo da vida. Ela não tá aquela senhora sábia que a gente vê em O Senhor dos Anéis. Ela tem muito a aprender ainda. Inclusive, esse período da história seria um período para os elfos terem uma lição de humildade, eles entenderem mais sobre o papel deles e deixarem de lado um pouco dessa arrogância que a gente conhece muito em relação aos elfos. E eu acho que a gente viu um pouco disso na série em relação ao Gil-galad, um pouco em relação ao Celebrimbor, mas poderia ter sido mais, e também em relação a Galadriel, que eu acho que foi a personagem em que isso foi mais explorado, e eu acho que de uma forma que a série deixou bem explícito que ela tava ainda em amadurecimento, que ela tava com umas ideias meio erradas, assim, e que essa personagem não é a personagem que a gente vai conhecer lá na frente no Senhor dos Anéis. Ela vai mudar. Já que eu trouxe aqui personagens, eu queria elogiar muito os personagens do Elrond e do Durin, o príncipe Durin, que eu acho que protagonizaram algumas das cenas mais legais dessa temporada. Eu acho que a relação entre eles é muito interessante. Eu queria ter visto mais dela. É uma interação tão forte entre os personagens que, um pouco antes da estreia da
primeira temporada, foram exibidas algumas das cenas da série para um pessoal de imprensa, influenciadores, jornalistas e tudo mais, e eu fui convidada pelo Prime Video para participar dessa exibição naquela época. E essa foi uma das cenas que eles mostraram. E para mim foi a melhor cena daquela seleção que eles tinham levado pra gente, porque mostra muito dessa relação do Durin e do Elrond, como que eles trazem muito dos povos deles, das nuances que eles têm em relação aos povos deles, porque o Elrond, ele não é elfo, ele é meio elfo. E é elfo, sim, porém com uma nuance. O Durin, ele não é o governante de Khazad-dûm. Ele não é necessariamente igual ao rei. Então, todas essas nuances estão ali entre eles e são trabalhadas ao longo dessa temporada. Então, com certeza, as interações entre esses personagens foram a minha parte favorita da primeira temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E eu tô muito curiosa pra ver os desdobramentos dessa relação. Eu quero saber mais sobre eles em geral, porque são alguns dos seres que eu mais me interesso nesse universo. Tem vários outros núcleos na série e eu não quero falar de cada um deles, até porque tem alguns que têm spoilers, mas um que eu particularmente não curti é o núcleo dos homens, né, ou humanos, ali das Terras do Sul, principalmente porque eu achei que os personagens em si não me convenceram muito. No começo eu tava gostando menos, eles até conseguiram melhorar um pouco, na minha opinião. Eu gostava do Arondir já, que é um elfo que trabalha ali naquela região como guarda, e o personagem dele, apesar de não ter tanta personalidade assim, ele é interessante, ele é legal. Só que a personagem que mais interage com ele, que é a Bronwyn, uma humana, eu particularmente não gostei. As pessoas reclamam tanto da Galadriel, mas pra mim, a personagem feminina que mais incomoda na série é a Bronwyn, porque ela tem uma síndrome de protagonista de anime. Quando você vê, todos os personagens estão com roupa cinza e ela é a única personagem que tem uma roupa azul, viva quase, assim, o mais viva que pode ser naquele contexto das cores mais lavadas que tem na fotografia das Terras do Sul. E ela usa umas botas super vermelhas, assim, é mega destoante. E pra mim, isso traduz muito do que a série quer trazer pra essa personagem, que é um protagonismo um pouco estranho, assim, porque é da líder sofrida, mas ao mesmo tempo não sei, não me convenceu. Eu acho que tudo que foi feito em relação a ela me deixava com um pouco de preguiça, pra ser bem sincera. Eu não acho que foi uma líder inspiradora, não acho que foi alguém que tem uma coragem além do que poderia ter. É só uma personagem muito comum que eles estavam tentando forçar a barra. E isso eu não curti muito. Muitas das cenas que se passavam ali nas Terras do Sul realmente não me empolgavam, porque eu sentia que a Bronwyn sempre ia ter um negócio ultra dramático que não fazia tanto sentido assim, com uma música super emocionante tocando ali. Me lembrou um pouco a Tauriel nas adaptações do Hobbit, que, ai, por que dói tanto, sabe? Um negócio assim, que, cara, sim, eu entendo que a personagem tá sofrendo ali, mas fica um pouco deslocado. Talvez isso não faça nenhum sentido pra você que tá assistindo, e tudo bem, mas vamos continuar, porque, na verdade, o que eu queria falar mesmo nesse vídeo, eu tô falando aqui de núcleos e tudo mais, mas eu acredito que o maior problema de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, seja que eles trouxeram essa familiaridade que o público tinha com a obra geral do Tolkien, essa coisa meio de cultura pop mesmo, de saber alguns nomes e alguns conceitos, e ao mesmo tempo eles tinham a dificuldade de trabalhar como uma prequel, né? Uma história que é um prelúdio para outra história. Então, essa história, como se passa antes, o público geral já sabe mais ou menos o que são os anéis, já sabe que existe o Sauron, e essa série tem que trabalhar, então, com uma história que tá contada, mas por pedaços, né? Não tem tantos detalhes assim a ponto de preencher uma temporada inteira. E ao mesmo tempo as pessoas já sabem mais ou menos o fim dessa história. Então não tem como inventar tanta coisa assim pra surpreender o público. Pra mim, isso não é tanto um problema. E eu acredito que pra muitas das pessoas isso também não seja um problema. Porque quando você vai ver uma história que se passa antes da outra, você não necessariamente quer que as coisas mudem completamente.
realmente. Mas eu entendo que, de uma perspectiva de negócios e de uma perspectiva até do audiovisual mesmo, muitas pessoas da indústria querem ter esse fator, esse elemento surpresa, querem entreter o público e segurar o público, porque sentem que se o público não tiver todo engajado e querendo muito saber o que vai acontecer, ele não vai ver a sua obra. Aí é que vem o meu maior problema com essa série. Eu gostei muito de várias coisas dela. Como eu falei, eu elogiei alguns núcleos. Eu acho que tem alguns momentos que são deliciosos de assistir, que são aquela coisa bem ler um livro do Tolkien. Então, muitos diálogos que trazem uma emoção nas palavras. Eu acho que eles conseguiram trazer isso de os personagens se expressam às vezes quase como poemas, e isso é uma coisa que me bate muito no coração, assim, porque eu fico lembrando de ler algumas falas de personagens que me traziam essa sensação. Tem um mundo ali que é lindo, inclusive todo mundo fala disso, e eu também vou falar de qualquer forma. Os efeitos especiais são muito bons, não vou me ater a isso porque muita gente já falou, mas sim, tem muita coisa linda nessa série. Assim, ela foi uma série muito cara de ser feita e dá pra perceber, porque os efeitos são realmente muito bons, as coisas são muito lindas. E realmente eu acho que essa é uma série que ela ganharia muito abraçando esse lado mega contemplativo. Também tem que ter o lado épico, sim, mas ela poderia ficar mais nesses momentos. Tanto que alguns dos momentos que eu mais curti na temporada foram esses de relações, de contemplação, diálogos com emoção. Então, um jantar, uma história que é contada, um momento em que se olha o céu, uma música que é cantada, todas essas coisas que, pra mim, trazem muito uma vibe de ler o Tolkien, que é um estilo de história que te conta muita coisa. Então você tá num lugar e os personagens vão recitar um poema, vão cantar uma canção, vão falar que aquele lugar antes era XYZ, que aquele personagem era XYZ e que muitos anos atrás, não sei o que, isso aconteceu. Sempre é trazida um monte de contexto, tem um monte de explicação, e eu entendo que numa adaptação de TV, não necessariamente você tem que ficar dizendo, não, porque o fulano era filho de não sei o que, e aí aconteceu tal coisa, mas mesmo assim, eu acho que isso tudo faz parte desse universo. É um universo que você para e você aprende sobre as coisas, e aí depois você continua. E as histórias continuam sendo boas, sendo assim. Na TV, você não precisa necessariamente ficar páginas e páginas numa mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que foi feito é ir para outro lado que não tem nada a ver com o que a gente conhece. Eles foram pro lado da tal da Mystery Box, que pra mim é o maior problema dessa série. Mystery Box, ou Caixa de Mistérios, é um nome que é usado para tipos de enredo que se sustentam por uma pergunta, sabe? Meio, quem matou Odette Roitman? E ainda assim, esse é com uma pergunta muito única, né? Quem matou Odette Roitman? Mas pode ser um monte de perguntas e que geram mais e mais perguntas. Então, se você pegar uma série tipo Lost, você vai ver que tem um monte de perguntas que vão surgindo ali ao longo dos episódios. Algumas delas são respondidas, outras são, mas até geram novas perguntas. E assim você fisga o público para assistir, porque ele quer muito saber a solução dessas perguntas. Ele quer ter essas respostas eventualmente, ou ele gosta de ficar investigando e procurando pistas e tudo mais. E já que eu falei de Lost, um dos principais entusiastas da tal da Mystery Box é justamente o J.J. Abrams, que é um dos criadores ali de Lost. O J.J. Abrams, inclusive, foi quem popularizou essa expressão da Caixa de Mistérios, porque tem um TED Talk dele de mais de 10 anos atrás, que ele não sabia muito sobre o que falar na palestra, ou pelo menos ele diz que não sabia, porque provavelmente era parte do planejamento dele, né? E que aí ele, mas aí eu lembrei, tem essa caixa aqui, essa caixa que me lembra do meu avô, que meu avô ele abria as coisas e mostrava como funcionavam os objetos e tal, e essa caixa que me lembra muito dele, que é uma caixa que tá fechada e tem uma interrogação ali. Ele comprou essa caixa e nunca abriu, e ele diz que essa caixa é uma maneira dele lembrar do avô, mas ao mesmo tempo que o legal da caixa é que você não sabe o que tem nela. Então, meio que pode ser qualquer coisa. Ele fala que o mistério é o catalisador da imaginação. E também fala que, às vezes, o mistério é mais importante do que o conhecimento. Levando isso em conta, dá pra entender por que eu tô falando que eu não acho que essa série combinaria tanto com o conceito da Mystery Box, né? Pelo menos assim, o universo de Tolkien não combinaria tanto com isso.
disso, porque o universo de Tolkien é um universo que tem muita explicação sobre si mesmo. Isso não quer dizer que não tenha mistérios, ele tem muitos mistérios e tem coisas que as pessoas debatem até hoje, muitos anos depois da morte do autor. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma história que vai se revelando pra você. As coisas vão acontecendo e vão sendo contadas. Tem muita coisinha que vai sendo contada ali ao longo da história. Não tem um grande, tem isso aqui, o que será que é isso? Que pra mim foi exatamente o que aconteceu em Anéis de Poder. A série praticamente toda foi composta de caixas misteriosas o tempo todo. Quem é o Sauron? Quem é o Estranho? Quem que é esse personagem novo aqui? Será que esse personagem aqui que é o Sauron? Será que esse personagem aqui é filho do Sauron? Será que não sei o que, não sei o que lá? E o tempo todo isso. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui, eu fiquei na dúvida se eu ia criticar ou não, porque essas especulações são especulações que são externas. Na série não tem ninguém falando quem matou Odette Roitman, não tem ninguém falando, nossa, quem será desses personagens que é o Sauron? Nossa, quem será desses personagens que é fulano? Será que esse aqui é não sei quem? Não tem necessariamente alguém falando com esses termos dentro da série. É uma coisa que foi especulada em cima. E aí, às vezes, o público pode, com muita especulação, acabar estragando um pouco a graça de uma obra. Mas eu não acho que seja esse o caso. Você vê que isso não é uma coisa que é só interna da série, mas também que é incentivada pela maneira que a série se coloca no mundo, pelo marketing dela, pelas redes sociais e tudo mais. E assim, é uma estratégia de divulgação, como várias outras. Por exemplo, no começo da temporada, a gente teve divulgação com influenciadores. Eu participei, inclusive, fica aqui o disclaimer, esse não é um vídeo patrocinado, mas no começo da temporada eu divulguei também. Então, existem vários tipos de estratégias de divulgação. E eu notei que nessas semanas finais existia um movimento muito forte na internet de tentar descobrir quem é o Sauron, a galera fazendo teorias. E isso faz parte da maneira moderna de consumir séries. Eu faço parte disso. Eu vejo Westworld sempre tentando encaixar ali as peças do quebra-cabeça, tentando descobrir qual que vai ser a grande revelação da temporada. E eu acho muito legal participar desse tipo de solução, desse tipo de engajamento online. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que depende muito do tipo de história esse negócio funcionar. Tem histórias que são perfeitas pra isso. Por exemplo, histórias de mistério, tipo Agatha Christie, ou então Entre Facas e Segredos, que você vai ver procurando pistas, você vai ver procurando alguma incongruência entre o que o personagem falou e o que ele fez. Você vai ver Westworld e você vai ver pistas de que aquele personagem pode não ser quem ele tá dizendo que é. Ou então Missão Impossível, você quer ver quem que vai tirar a máscara e revelar ser outra pessoa. Mas isso, pra mim, não tem nada a ver com o universo do Tolkien. Eu sinto que essa abordagem funciona muito bem em outras coisas, mas que nesse universo específico não era necessário usar. E usar parece que diminui ele. Eu sinto que essa abordagem, ela não foi feita pra esse tipo de história que talvez fosse o que o Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder deveria estar contando. Que é uma história que, sim, a gente já sabe mais ou menos aonde vai dar, que sim, a gente já conhece muitos dos personagens e tem todo esse desafio de surpreender o público e engajar o público enquanto conta uma história que tecnicamente as pessoas já sabem. Só que, pra mim, a alternativa pra fazer com que o público se engaje não é ficar dosando informação pro público. Eu sou uma grande crítica do J.J. Abrams, inclusive nesse painel que ele fala sobre a caixa misteriosa, Mystery Box, ele fala muito sobre a coisa de você guardar a informação seletivamente, você guarda de propósito algumas informações para garantir que o público não vai sacar o que você quer, para manter esse mistério. Ele fala isso do mistério ser mais importante do que o conhecimento. E eu abomino isso nessa situação específica da série, porque tinha algumas coisas que até não fazia sentido não revelar antes, e você fica dando pistazinhas, mas ao mesmo tempo você dá outra pista para que outro personagem possa ser o tal do Sauron. Aí você diz, não, mas agora esse aqui tem mais chances de ser. Esse aqui pode ser, mas aí na outra temporada, quem sabe, mudem uma coisa. E isso pra mim tira muito do propósito da história, porque em vez de você aproveitar a história em si, o que você vai prestar atenção é em que fala aquele personagem usou e o que ele
tem de sinais que ele possa ser determinada coisa que não é necessariamente aquilo. Eu acho que a história perde muito com isso. E não é uma história que se torna tão gostosa de rever, como acontece com os filmes do Senhor dos Anéis, como acontece com a leitura do Senhor dos Anéis, a leitura do Hobbit e de outros textos do Tolkien, que são textos que você vai ler por causa da jornada, você vai ler por causa das passagens que tem lá, que são lindas e você quer revisitar. E nesse caso, eu sinto que a série se diminuiu mesmo. Eu acho que ela se reduziu a um quebra-cabeças. E realmente Tolkien é mais do que isso. Eu queria muito que tivesse sido diferente. Eu ainda acho que tem muito espaço pra melhora, até porque tem núcleos que eu gostei muito, como eu falei. Eu gostei muito do núcleo de Khazad-dûm, eu gostei muito do núcleo de Númenor, eu quero muito ver o que vem dali pra frente, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem alguns desses mistériozinhos que eles estão querendo ainda trazer pra segunda temporada, e eu não curti muito essa ideia. Eu acho que seria melhor se eles só seguissem uma história gostosa de assistir. O público mais especializado é quem vai saber o que o Sauron fez exatamente para conseguir que os anéis fossem forjados. E as pistas estavam sendo dadas mais para esse público. O público geralzão, que foi o que eu falei no começo do vídeo, que é quem só sabe que existem anéis, que existe o Sauron, que existe a Galadriel, o Elrond e tudo mais, esse público não é necessariamente quem vai ficar pegando as pistas. Então, na minha opinião, seria muito mais legal fazer uma história que ressoasse com esse público e com os outros. Uma história que não fosse para que super fãs ficassem caçando pistas, e sim que fizesse todo mundo olhar e curtir e aproveitar essa história. Mesmo talvez sabendo que ela vá dar em algo lá na frente, a gente tá longe disso, não precisava, sabe? Eu sinto que perderam uma oportunidade aí que talvez possa ser corrigida. Torcemos pra isso. Enfim, falei muito nesse vídeo, posso ter me repetido bastante, espero que não, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essa temporada. O que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram? Eu sei que essa é uma série que atiçou muitos ânimos de muita gente e eu quero pedir pra que todos sejam educados nos comentários. A gente pode criticar, pode falar do que não gostou, mas vamos manter a civilidade, beleza? Se você quiser que eu faça mais vídeos de Senhor dos Anéis, seja de Os Anéis de Poder ou de outras obras do universo do Tolkien, é só comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver. Tem mais vídeos sobre séries aí rolando e tudo mais. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!